Agora, podemos ver que necessitamos crer para poder obter esta vida eterna. Cristo nos disse em São João, no capítulo 5, versículo 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja o simples que é tudo isso, para que a pessoa tenha a oportunidade, a mesma oportunidade, todos possam ter a mesma oportunidade, tanto rico como pobre. E também no capítulo 6, versículo 39 de São João, Cristo disse, e a vontade do Pai que me enviou, a vontade do Pai que me enviou é esta, que todo aquele que Ele me deu eu não perca nada, mas sim que eu o ressuscitarei no último dia. E a vontade do que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, que quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, garantiu o seu futuro e tem vida eterna, não entrará em condenação. E se morrer fisicamente não há nenhum problema. Cristo disse aqui, e eu o ressuscitarei no último dia. E qual é o último dia? É o 7º milênio de Adão para cá e o 3º milênio de Cristo até aqui. Porque um dia diante do Senhor são 1000 anos, e 1000 anos os nossos é como um dia para Deus. Isso está em 2 Pedro capítulo 3, verso 8, e também o profeta Moisés nos disse no Salmo 90, versículo 4. Então podemos ver que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus, é o que nos dá a vida eterna. E nos disse, não temas, que eu estou contigo. Não temas que eu estou contigo. Ele está conosco para que nós possamos viver por toda a eternidade, para que a nossa alma viva eternamente. No último dia ele disse, eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, que se a pessoa crê em Cristo morrer, não tem nenhum problema se o crente em Cristo morrer, porque ele será ressuscitado no último dia em um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E este é o tipo de corpo, a classe de corpo de nível mais alto que existe, porque existem 3 classes de corpo. O corpo físico, mortal, corruptível, que é esse corpo que nós temos. Existe o corpo teofânico, ou o corpo angelical da 6ª dimensão, e existe o corpo glorificado. Corpo glorificado é a classe de corpo que nosso amado Senhor Jesus Cristo tem, e nós vamos ter igualmente o dele, desde que ele ressuscitou. E este é a classe de corpo que todos nós teremos quando formos transformados, nós que estamos vivos sermos transformados, e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos incorruptíveis, e então todos nós teremos a imagem e a semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então podemos ver que para o crente em Cristo são grandes bênçãos, porque os crentes em Cristo são os únicos que têm o direito de viverem eternamente, porque fizeram contato com Cristo, que é a vida eterna. Quem não aproveitou o seu dia seus dias aqui na terra para fazer um contato com a vida eterna, então perdeu a sua vida, perdeu o seu tempo aqui na terra, não entendeu que a pessoa vem a este mundo, a esta terra, por e para um propósito divino, para fazer contato com a vida eterna, para que a sua alma possa viver eternamente em um corpo novo e eterno. Amém? E agora encontramos em São João no capítulo 11,
São João, capítulo 11, versículo 23. Jesus falando com Marta, a irmã de Lázaro, quando Lázaro tinha já morrido e já fazia 4 dias que estava sepultado. Jesus disse: o teu irmão, falou para Marta, o teu irmão ressuscitará. E Marta disse: eu sei que meu irmão ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê isto? Ela disse, Marta disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio a este mundo. E as pessoas que são crentes em Cristo, assim como Marta, Maria e Lázaro foram crentes em Cristo, todo crente em Cristo tem a promessa de que, se morrer fisicamente, serão ressuscitados no último dia, como Lázaro foi ressuscitado naquele tempo. Lázaro ressuscitou por Jesus, como tipo e figura que Cristo fará com todos os crentes nele que já morreram fisicamente. Agora, para esse tempo final, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o anjo do Senhor que se fez homem, se fez carne, homem dessa dimensão, disse em Apocalipse 22, versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Para este tempo final, assim como nas eras passadas, ele enviou anjos mensageiros, ou seja, homens mensageiros, como São Paulo e os demais mensageiros que foram enviados em cada era, para que através deles Cristo em Espírito Santo se manifestar, chamar e juntar as suas ovelhas de cada era entre os gentios. Agora, para este tempo final, Cristo nos disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. O anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta da dispensação do reino, nesse tempo final, vem na igreja de Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo, para testificar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e revelar todas as coisas que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó tem para que nós conheçamos. Ele tem tudo o que nós precisamos conhecer neste tempo final, para que então o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, através do seu anjo mensageiro, nos revele todas as coisas que hão de acontecer neste tempo final, conforme as profecias bíblicas relacionadas a esse tempo final. E sendo que este anjo mensageiro virá ungido com o Espírito de Deus, Cristo, anjo do pacto, o anjo do Senhor, estará manifestado neste anjo mensageiro, estará no meio da sua igreja, e Cristo, através do seu anjo, dirá à sua igreja: não temas, que eu estou contigo. Amém. E Cristo nos disse a cada um de nós como indivíduos: não temas, eu estou contigo. O anjo do Senhor, o anjo do pacto, Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele está conosco neste tempo final, manifestado na sua igreja, na era da pedra angular. E Ele envia o seu anjo mensageiro para testificar de todas essas coisas e para nos dizer: não temas, que eu estou contigo. Ele nos revela todas as coisas que hão de acontecer. Vejamos aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, disse: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que hão de acontecer breve.
a quem ele enviou o seu anjo. Para quê? Para revelar as coisas que hão de acontecer breve. Nenhuma pessoa poderá compreender as coisas que hão de acontecer neste tempo final, as quais já estão profetizadas na Bíblia, a menos que não seja através da mensagem revelada de Cristo em e através do seu anjo mensageiro neste tempo final. Porque este anjo mensageiro é enviado por Cristo, com a revelação divina das coisas que hão de acontecer neste tempo final. E, ouvindo a voz de Cristo, através do seu anjo mensageiro, as profecias, as escrituras estão sendo abertas correspondente a este tempo final, e o nosso entendimento e o nosso coração também estão sendo abertos para podermos compreender as coisas que hão de acontecer neste tempo final e ser chamados e juntados e preparados para sermos transformados neste tempo final e sermos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no arrebatamento, no rapto da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não temas, eu estou contigo. Que maravilha! Assim o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó nos diz em sua palavra. E o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é nada menos que nosso amado Senhor Jesus Cristo. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó se fez homem, se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual disse: não temas, eu estou contigo. Para mim foi um grande privilégio estar aqui com vocês nesta noite, testificando-lhes do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, de nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual disse: não temas, eu estou contigo. Agora o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo, ele somente é o instrumento de Jesus Cristo para Cristo revelar o seu programa e ungí-lo e usá-lo para que através do seu anjo nos revele todo o seu programa na sua igreja neste tempo final. E ele diz à sua igreja: não temas, porque eu estou contigo. Vamos ficar em pé. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e que as bênçãos do Deus do Eu Sou, do Deus de Abraão e de Jacó, de nosso amado Senhor Jesus Cristo, seja sobre todos vocês e sobre mim também. E Ele continue nos revelando todas as coisas que hão de acontecer breve neste tempo final, e abra o nosso entendimento e nos prepare para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, em o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado novamente pela sua amável atenção. E continuem todos passando uma noite cheia das bênçãos do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde.